Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero agora agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para uma leitura concernente ao nosso assunto de hoje, que é como vencer as oposições à obra de Deus. Essa leitura ela está no livro de Neemias, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 20. E também na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 e os versículos 4 e o capítulo 5 e o versículo 5. Vamos, acompanhe a leitura agora. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes os disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos avuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Também na primeira epístola do apóstolo João: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Meus amados, aí está uma leitura um tanto quanto extensa, mas necessária devido ao teor do tema da nossa lição nessa noite. Agora,
Eu quero orar com você, agradecendo a Deus por tudo. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nos ajuda nesta hora, abençoa todos os participantes, aqueles que, quem sabe, entrarão ainda, se conectarão para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos em tudo que vamos fazer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de começarmos a meditar na lição número 9, como vencer as oposições à obra de Deus, nós vamos ouvir um cântico. Eu vou convidar agora a nossa irmã Rosimeire. Ela estará louvando o nome do Senhor. Eu vou pedir aqui. Ele estará louvando o nome do Senhor. Aí depois a gente dá continuidade. Vamos ouvi-la. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmã.
amados, parece que caiu a conexão, mas nós ouvimos, né, o hino maravilhoso que fala sobre a fidelidade de Deus. Meus amados, a aula como vencer as oposições à obra de Deus. Nós temos um texto áureo que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos uma verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, Deus é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Meus amados, na aula de hoje, nós vamos continuar meditando na restauração de Jerusalém. Você sabe que nós estamos estudando os dias pós-cativeiro da Babilônia, quando a nação de Israel retorna para a sua pátria, retorna para Israel, e em Judá eles começam a reconstrução da cidade. E Neemias, ele é o governador naqueles dias, e nós vimos na aula número 7 que ele enfrentou problemas e uma forte oposição dos samaritanos vizinhos dos judeus. Eles criaram um ódio tremendo e tentaram impedir de todas as formas que a reconstrução da cidade, dos muros, fosse concluída. No verso número 7 nós vimos um pouquinho. Hoje nós vamos observar com maiores detalhes as diferentes formas, né, dos seus ataques. O que eles fizeram para desanimar, o que eles fizeram para tentar intimidar os judeus quando da construção ou da reconstrução dos muros. Então, a primeira coisa que vamos ver é qual a procedência destes ataques. Quer dizer, qual a origem, não é? Da onde vinha aqueles ataques? Da onde vinha aqueles pensamentos de impedir que Israel reconstruísse os muros, né? Da onde vinham aquelas estratégias malignas para desanimar, enfim, para impedir que a obra fosse concluída. É claro, a Bíblia ela deixa bem claro qual é a origem de toda oposição à obra de Deus. É justamente o inimigo de nossas almas. Ouça, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu? Então, a origem, a fonte, da onde vêm as lutas, da onde vem a oposição contra Deus e a sua obra, a origem é maligna. São demônios, né, invisíveis que usam pessoas nas suas mais diferentes posições para nos atacar. E não é de agora. Desde que o diabo caiu, Lúcifer, ele caiu, não é? No céu, em pecado, orgulho, e foi expulso de lá, desde lá ele é um inimigo
contra Deus e a obra de Deus. Bem, é importante que você saiba que a obra de Deus é justamente pessoas. Deus trabalha aquele que em vós começou a boa obra, ele é poderoso para concluí-la. Então, a obra de Deus é feita no homem. Então, tudo aquilo que vai cooperar, tudo aquilo que vai corroborar, vai fortalecer a obra de Deus na vida das pessoas, tudo aquilo que é a favor da transformação, né, na vida das pessoas, então tudo isso aí sofre uma oposição maligna. Por quê? Porque o diabo não quer que a obra de Deus seja realizada. Ele não quer ver nenhum homem, nenhuma mulher transformados pelo poder do Evangelho e muito menos sendo levado ao céu. Então, primeiro, qual a procedência daqueles ataques contra Israel? O diabo. E no caso, usando os samaritanos. Da onde vêm os ataques à obra de Deus hoje? Vem do diabo usando pessoas. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, em relação a esses ataques, o que a Bíblia diz? Ela diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo ou tendo feito tudo, ficar firmes. Então, a Bíblia não aconselha nenhum crente, nenhum de nós, a fugir da batalha. Pelo contrário, a Bíblia orienta a ficar firme, resistir e vencer. Bem, e diante dessa luta terrível contra o inimigo de nossas almas, a arma mais eficaz que nós temos é a fé. Porque a fé nos capacita a resistir. A Bíblia diz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a Bíblia diz, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Então, o que é que nós temos que fazer como crentes que somos? É não permitir que nada ou que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não devemos apenas não temer o inimigo, mas devemos crer em Deus. Não é? Não devemos temer o inimigo, devemos crer em Deus. Jesus disse a um homem, não temas, crê somente. E Paulo disse aos Efésios, não deis lugar ao diabo. Então, o inimigo de nossas almas, ele será resistido, ele é resistido pela nossa fé. Então, só as armas espirituais, elas atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. Então, as armas carnais, elas só irão nos prejudicar. E muitas vezes elas nos levam a dar lugar ao inimigo. Então, se o inimigo lança contra você ódio, calúnia, não é? Se ele usa esses golpes baixos, se você for agir da mesma forma, você acaba dando lugar à carne. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que usar as armas espirituais. Você entende? A nossa luta, ela é contra inimigos espirituais.
A Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os inimigos, contra as hostes espirituais da maldade. Então, nós temos que manter a nossa armadura de Deus na nossa vida. Você sabe quais são: a fé, a justiça, a retidão, certeza de salvação, etc. Para quê? Para que possamos ter condições de resistir no dia mau. Segunda coisa importante da aula é: o inimigo procura atingir a nossa fé. A nossa fé. O diabo sabe que quando nós confiamos, Deus opera por nós. Como é que ele enganou a Eva? Quando ele levou Eva a duvidar da palavra de Deus. E aí ela foi enganada, porque ela duvidou da palavra de Deus, comeu o fruto que não era para ter comido, e assim ela desobedeceu, e assim foi expulsa do paraíso, e toda a humanidade colheu o preço gravíssimo do pecado. Então, o inimigo procura atingir a nossa fé. E ele usa algumas armas, exatamente como ele usou nos dias de Neemias. Então, uma das armas que ele usou lá foi o desprezo. Neemias capítulo 4, e o verso número 2, nós lemos assim, olha. Vamos ver o verso 1 também. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Tá vendo? Olha que desprezo. Que fazem esses fracos judeus? Esse Sambalate aqui era um tribuloso que tinha ódio dos judeus, um dos líderes lá dos samaritanos. E ele disse isso diante do exército de Samaria, diante dos seus irmãos. Ele disse assim: que fazem esses fracos judeus? Olha que desprezo. O que eles estão fazendo? Eles estão pensando que vão restaurar o quê? Mas observe o termo, esses fracos judeus. É claro que nós somos fracos. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, a Bíblia diz, Paulo, quando estou fraco, então sou forte. Então, quando o inimigo tenta falar que somos fracos, nós temos que tomar cuidado para não olharmos para nós como o inimigo olha, para não aceitarmos essa sujeição. Você entende? Por quê? Porque Israel caiu exatamente assim. Quando Israel, lá na entrada da terra prometida, séculos atrás, nos dias de Josué, né? Ou melhor, nos dias de Moisés, né? Quando os espias foram e disseram, olha, a terra é boa, mas tem gigante e tal, o povo dizia assim, e nós, aos olhos, diante dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. Quer dizer, nós somos fracos, não vai dar. E a notícia correu e de 12 espias, 10 se viram fracos. E todo o povo se viu fraco. E não adiantou Josué dizendo que certamente prevaleceremos contra essa cidade. Né? O Senhor é conosco, não os temais. Mas essa palavra não adiantou. Por quê? Eles diziam assim, ó, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Viram? Então, o inimigo costuma nos desprezar. Então, ele vai usar pessoas, vai usar alguém para falar, quem é você? Para fazer isso, para fazer aquilo. Quem é você para sair desse problema? Você é fraco. Então, se você aceita essa sugestão do inimigo,
e diz assim, realmente eu estou perdido, não tem saída, não vou vencer, você já perdeu a guerra, não pode. Você tem que raciocinar, eu sou fraco, é verdade, mas o meu Deus é forte, não é? E quando eu reconheço que sou fraco, então eu sou forte. Deus falou para Paulo, quando você diz que você é fraco, então você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu amado irmão, se alguém está tentando desprezar você, repreende isso em nome de Jesus. Claro que você é fraco, mas você está em Deus, em Cristo. E maior é o que está conosco. Não é verdade? Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. A outra arma dele é o escárnio. É uma arma que ele tem usado há séculos, né? Quando os servos de Deus, diz o autor, sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. O que Jesus disse? Ele disse, olha, se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Viu? Escárnio é zombaria, não é verdade? E eles, né, zombaram, eles disseram assim, que fazem esses fracos judeus, né? Vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Falaram, uma raposa vai derrubar isso aí, ó. Escárnio é zombaria. Então, eles desprezaram, eles escarneceram, não é? Agora, essas armas do diabo, né? Esse desprezo, esse escárnio, nós já devemos estar esperando por isso, porque isso faz parte da cruz de Cristo. Nós que somos crentes, nós assumimos o compromisso de levar a cruz de Cristo. Aprenda uma coisa, a cruz de Cristo não é desemprego, a cruz de Cristo não é enfermidade, a cruz de Cristo é o peso desse nome que foi invocado sobre você, que é o nome de Jesus. O ódio a Jesus, a zombaria a Jesus. O que Jesus sofreu, nós também sofremos, porque somos o seu corpo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então não devemos ficar surpresos quando o desprezo e o escárnio vêm contra nós por sermos crentes e agimos como crentes. É natural isso aí. Se perseguiram a Jesus, que é o pai de família, o que não farão aos seus filhos, aos seus domésticos? O autor comenta que os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Só o crente carnal que não quer sofrer nada. O crente carnal, ele se adapta ao mundanismo, às coisas que o mundo gosta, para não ser visto como ultrapassado, para não ser visto como alguém ignorante. Né? O diabo engana ele, o diabo diz assim, olha, se você assumir mesmo a posição de crente, você vai ser zombado. Chamaram de Beelzebul o teu Jesus, vão fazer o que com você? Então seja light, né? Começa a andar que nem o mundo. Começa a usar coisa que o mundo gosta. Tem uma linguagem mundana. Você não vai entrar em choque, você vai ser um cara legal, você vai ser uma moça legal, você vai ser uma crente legal. E muitos crentes dão ouvido à voz do diabo e de repente esses crentes estão aí dentro da igreja, modernizado no mau sentido, só que fraco, vazio, cego e candidato à perdição eterna se não se converterem. Então nós não temos que aceitar isso, nós aceitamos a cruz de Cristo, entendeu? A marca da cruz de Cristo. Cruz de Cristo não é aquela pessoa tribulosa que de repente pode estar do teu lado, isso aí é outra história.
Cruz de Cristo é a marca de ser crente. Paulo disse, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então esteja pronto para enfrentar a oposição, se você realmente é crente verdadeiro, e eu sei que você o é. Bem, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Eles disseram assim, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Quer dizer, olha o tamanho, olha o trabalho que vai dar para fazer isso aí. Não é? Olha o trabalho. Não é? Você vai tentar, como que dizendo, Neemias, olha o tamanho da muralha, para de perder tempo, desista. Mas você não pode desistir. Lembra de Moisés? Moisés, quando viu o tamanho da responsabilidade de falar com o faraó e tirar aquelas pessoas do Egito, você calcula aí no mínimo 3 milhões de pessoas de lá de dentro. Não é? Quando Moisés viu isso, ele temeu, mas Deus falou que estaria com ele. Deus falou assim, olha, o Arão será profeta e eu te coloco por Deus. Você vai falar e Arão levará a tua palavra a Faraó. Aí ele se animou e as montanhas de dificuldade, ele viu que tornaram-se em campinas. Então ouça, quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Você é pequeno, a tarefa é grande, mas Deus é aquele que faz a obra. E ele faz a obra através de você. Entendeu? Se você puder, você pode glorificar a Deus, porque a obra realmente é grande. E Deus precisa de pessoas que tenham coragem de andar na sua presença. Jesus disse, realmente grande é a seara, mas poucos são os obreiros, não é? Rogue ao Pai para que ele envie obreiros para a sua seara. Quer dizer, poucos os obreiros corajosos, não é verdade? Estamos numa época, irmão, que a covardia é quase que generalizada. O medo de ser crente verdadeiro está estampado no rosto de milhares de cristãos que preferem ser mundanos, mais inteligente e tal, moderno, cheio de estratégia. O que nós precisamos é que tem origem no poder do Espírito Santo. Então, o inimigo quer falar para a gente que o trabalho, que é muita coisa. Não, é muita coisa. Ele pode até mandar você terceirizar. Não, não vai não, manda outro. Não, você não precisa ir não. Fique em casa. Tem gente que faz isso para você aí. Você é importante demais para fazer alguma coisa. Isso é conversa do diabo. A obra é grande, nós somos pequenos. Mas aprove a Deus me chamar, te chamar. Entendeu? Paulo diz, o vaso é de barro, mas dentro dele tem ouro. Então nós somos de barro, mas o que Deus colocou em nós, ele é de ouro. Aleluia. É verdade, a obra é grande. Mas pastor, é tão difícil, é difícil mesmo. Mas pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Conseguir você vai, mas eu admito, é difícil. Mas não é fácil não. Puxa, mas tem hora que a gente fica até com medo, fica com medo, fica. Eu sei o que é isso. Entendeu? Eu sei o que é isso. Mas é tanta gente contra, eu sei que é muita gente contra. Mas maior é o que está conosco. Então você vai vencer. Aleluia. Você vai vencer em nome de Jesus. Claro que você é fraco, mas o teu Deus é forte. Claro que você é pequeno, mas ele é grande.
e é claro que é você que ele chamou. Lembra de Josué? Aleluia! Ele disse a Josué, não te mandei eu? Então pode ir. Não temas e não te espantes. Eu serei contigo como eu fui com Moisés, desde que você guarde a sua palavra, né? O que Moisés te disse, que recebeu de mim, guarda isso, eu serei com você e nenhum inimigo vai suster-se diante de você. Aleluia. E diz a Bíblia que o pavor, aleluia, o medo tomou conta dos inimigos de Israel nos dias de Josué. Por quê? Porque ele creu em Deus. Se sentiu pequeno e correu para Deus. Se escondeu em Deus. Você lembra de Davi? O gigante ficou tão irritado porque ele pediu um homem e foi um adolescente, que ele disse, rapaz, eu vou acabar com você. Você está pensando que eu sou algum cão? Você vinha aí com um pedaço de pau aí? Não, eu vou matar você. Eu vou rasgar a tua carne e vou dar para as bestas feras do campo e para as aves do céu. Davi disse, olha, você vem contra mim com essa lança, com o escudo, com todo esse aparato de guerra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você tem afrontado. E hoje vai saber-se que há Deus em Israel. E dizendo isso, o gigante correu contra Davi, Davi correu contra ele, e depois de alguns minutos, quem estava no chão? O gigante. Quem estava por cima dele, na realidade com o pé no seu peito e com a sua própria espada do gigante na mão, Davi. Quem entrou na cidade de Jerusalém com o troféu naquele dia? Davi. E Davi era o menor. Quem é que derrubou aquele gigante? Deus. No mundo tem um ditado assim, quem não é o maior tem que ser o melhor, mas é conversa do mundo. Quem não é o maior em Deus, Deus é o maior. Deus é grande. Deus é poderoso. A obra é grande. Você é pequeno, mas Deus te chamou e Deus te abençoa. O inimigo usa os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Os inimigos diziam assim, esse Neemias, ele quer ser rei. Esse Neemias aí, ele está preparando a rebelião. Ele quer ficar rei de Jerusalém para não pagar mais imposto para ninguém. Mas era mentira, era boato. Nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Não sermos espalhadores de boato, porque quem faz isso está trabalhando para o inferno, e sermos crédulos em relação aos boatos, porque a pessoa espalha boato e tem muito crente que acredita. Nós não podemos acreditar nos boatos do inimigo. Por quê? Porque todo ataque contra a obra de Deus vem do inferno. Vem do inferno. Lembre-se, duas coisas. Não seja um espalhador de boato. Você pode estar trabalhando para o diabo. E não seja crédulo, não acredite em tudo que fala para você contra o crente. Até porque você é crente. Nós somos de Deus e o diabo é inimigo da obra de Deus. Boatos e mentiras eles espalharam, não é? Mas o Neemias reagiu, ele disse assim, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias. Neemias falou, o que você está falando aí é mentira.
Nada aconteceu, não. Você está inventando isso aí do teu coração, da tua cabeça, da tua mente. O diabo inventa boato. Não seja espalhador de boato. Cuidado com a sua língua. Eu tomarei cuidado com a minha língua e nós tomaremos cuidado com as nossas línguas. Entendeu? Nem boato, nem mentira. E não seja crédulo. Não acredite em tudo, porque o diabo sempre será diabo. Cuidado com ele, não é? Jesus aconselhou que aqueles que sofrerem acusações mentirosas, a alegrarem-se, a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. O diabo, ele é terrível. Ele sabe que para uma pessoa que se ama muito, que gosta muito de si mesmo, quando sabe que alguém falou mal dele, ele vai ficar nervoso, vai perder a calma. É a artimanha do diabo para colocar confusão, tumulto. Não deis lugar ao diabo, não deis oportunidade ao inferno. Você entende? Paulo diz assim, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como não tendo nada e possuindo tudo. Paulo não ligava, falava que ele era mentiroso, ele continuava sendo verdadeiro. Falava que ele tentava infamá-lo, mas ele mantinha de tal maneira que ele dava um bom testemunho, uma boa fama. Por quê? Porque boato e mentira é armas do inferno. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Eles mandaram uma mensagem lá. 4 vezes. O diabo é obstinado, teimoso, insistente. 4 vezes. E disseram assim, Neemias, desce para a gente conversar. Não era ele descer de cima do muro para conversar embaixo do muro, não. Era ele descer lá na aldeia, e lá no campo adversário, e lá na aldeia deles. Vamos conversar, eu vou te entender. Numa linguagem nossa. Neemias, nós vamos conversar. Nós vamos entender você. Tudo bem, você é novo ainda, tal. Você está começando agora, a gente entende, você quer resolver tudo, você é muito zeloso, a gente entende, vem conversar. Mas eles queriam fazer mal a Neemias. Entendeu? Neemias disse assim, ó. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Né? E o que Neemias respondeu? Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Viu? Eu não posso ir na aldeia de vocês, não. Não, mas vem conversar, você é um líder e a gente também é. Não, eu não vou descer aí, não. Ouviram? Quando o diabo convidar você para ir no campo dele, não vá. Você entende? Não vá. Isso aqui é astúcia. O inimigo não é sábio, o inimigo é astucioso. Sabedoria de Deus é uma coisa, e a astúcia do inferno é outra. Jesus era sábio, e Herodes era astucioso. Por isso que Jesus disse, diga àquela raposa que eu curo hoje, amanhã, e ao 3º dia eu sou consumado. Entendeu? Nós temos que ter sabedoria, não astúcia. Quem tem astúcia é quem é candidato ao inferno. O inimigo usa como arma a astúcia. Convidaram junto. Vamos lá. Vamos congregar lá, vamos conversar lá. Você já recebeu algum convite do inferno assim? Já recebeu o convite para congregar lá? Já? Já te chamaram para um almoço lá? Já? Te chamaram para um jantar lá? Então, cuidado com a astúcia do inferno. E o inimigo usa como arma as ameaças.
As ameaças. Olha aí, ó. Os inimigos guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Mas o Neemias disse, ó, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Que coisa, né, irmãos? Você viu? Quer dizer, ameaça. Ameaça. Não é? Mandaram um aviso lá para o Neemias. Ó, Neemias, se esconde dentro do templo aí. Porque vão vir te matar aí, hein? Vão vir te matar, hein? Vigia aí, cuidado, hein? O Neemias disse assim, um homem como eu fugiria. Como vamos fugir se somos de Deus? Foge quem é covarde. Foge quem congrega naquele grupo dos 32 mil de Gideão. Quem congrega entre os 32 mil de Gideão tem que fugir mesmo, que é tudo medroso. Mas nós não. Nós estamos na presença do Senhor. Então, eles ameaçaram. Alguém já te ameaçou? O diabo tenta nos ameaçar. Ó, cuidado aí, ó. Cuidado, hein? Ó. Entendeu? Ó, você está falando muito, hein? Ó, cuidado. Vigia com a sua boca aí. Ó, você está pregando assim, ó, cuidado. Isso é o diabo. O diabo gosta de intimidar os pregadores do verdadeiro evangelho. Se você se propõe a ensinar o povo de Deus, alguém vai tentar ameaçar você para te intimidar, colocar medo. Mas você confia no Senhor. Bem, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Por quê? Porque Neemias e os judeus venceram. O muro foi concluído. E qual o segredo da vitória? Primeiro, venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse assim, olha, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Viu? Quando você tem certeza de que você está na vontade de Deus, o diabo que se cuide. O autor comenta, olha, essa certeza nos guarda de precipitações, de falarmos palavras impensadas e podemos assim governar o nosso espírito. Quando você sabe que o que você está fazendo é de Deus, você confirmou, está na palavra de Deus, você está certo. Quando você sabe disso, ninguém vai deter você, porque Deus é contigo. Entendeu? Então eles tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Se você não tem certeza, se você não sabe se, será que é de Deus, será que não é, fica nesse chove no molho aí, tem que ter certeza. Deus me chamou, é de Deus, orei, olhei na palavra de Deus, eu vou em frente, pronto e acabou. Deus te dá vitória. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Ouça as palavras dele. Ouve ao nosso Deus, lembra-te de dar o bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora, diz o comentarista, coloca a sua dificuldade diante do Senhor que quer e pode resolvê-la. Amados, Deus que nos pede para orar é aquele que promete nos responder. Ore. Nós também devemos orar. Jesus disse, orai sem cessar, perseverai na oração. Agora, o que é perseverar em oração? O que é perseverança em oração? Primeiro, é impedir que alguma coisa nos estorve ou nos impeça de orar, encontrando-nos apenas na oração. Quer dizer, quando você se propõe a orar, deve ter acontecido com você. Já começa um monte de obstáculo. Pode aparecer uma dor de cabeça, sabe? Algum compromisso que surge,
alguns pensamentos. Por quê? O inimigo não quer que tenhamos uma vida dedicada à oração. Você pode até ir no ciclo de oração, e nas festanças que a gente gosta de fazer, nas campanhas maravilhosas, subir no monte como muita gente sobe. Mas vida de oração mesmo, comunhão com Deus, o diabo não quer. O que incomoda o diabo é comunhão com Deus. Essas festas todas, dependendo das festas, ele até gosta. Nós precisamos de tempo para Deus. Maria ficou aos pés de Jesus e Marta não ficou. Por quê? Marta estava lavando a panela. Marta estava na pia, se é que tinha pia lá. Marta estava ocupada. Jesus falou: Marta, Marta, estás muito afadigada, mas uma coisa só é necessária, e Maria, tua irmã, escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Eu estou vendo aqui, por exemplo, nós temos em torno de 17 pessoas conectadas, mas tem mais gente. Onde estão as Martas no momento dessa live? Você, Maria, está aí. E onde está Marta? Está ocupada, não é? De repente, vendo a novela, quem sabe? Quem sabe? Deve estar no shopping. Quem sabe? De qualquer forma, nós temos que entender o seguinte: toda vez que envolve Deus, o diabo vai tentar colocar obstáculo. E na oração, que é quando nós comungamos com Deus, então, ó, o inimigo quer fazendo-nos pensar em outras coisas. Temos que ter uma autodisciplina. Não é verdade? Tem muito crente que gosta de festa e aquele negócio todo, mas para orar mesmo é uma sonolência, nem ora. Queremos festas, mas não queremos vida de oração. Não é à toa que estamos capengando aqui, capengando ali. Só Deus para ter misericórdia. Permanecer em oração, ou perseverar, é persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Não é fácil, mas devemos orar. Insistir. Daniel orou 21 dias. Um homem acostumado a falar com Deus. 21 dias, ele não desistiu. Depois o anjo disse: quando eu vinha para cá, o inimigo tentou me parar no meio do caminho. Revelou para ele mistérios, né, da vida espiritual. Por quê? Porque o inimigo não quer que você ore. Entenda uma coisa: nossas festas, esse movimento todo, isso não incomoda o inferno. O que incomoda o inferno é uma vida piedosa, é a prática do Evangelho, da qual a oração faz parte. Perseverar é orar até que venha a resposta. Você está orando. Pastor, eu estou orando, amém. Já recebeu? Ah, ainda não, eu já até parei. Ah, então você não vai receber, você parou? Tem que orar. Elias orou 7 vezes e Deus mandou a chuva. Os apóstolos oraram durante 10 dias e Deus mandou fogo. A resposta virá. Quem disse para você que Deus não vai te responder? É o inimigo que quer falar para nós: para de orar, vai fazer outra coisa, Deus não está te ouvindo. Ou então Deus ouviu, mas não vai responder. Quem é você? O diabo não quer que tenhamos comunhão com Deus. Por quê? Ele sabe o que Jesus falou. O que que Jesus falou? Quem pede, recebe. Quem bate, a porta lhe será aberta. E quem busca, encontra. Então, se você bater, pedir, buscar, você será abençoado. E não está escrito assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei. Nem está escrito isso. Está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai
e achareis. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Então não desanima, não. Neemias orou, falou com Deus. Deus respondeu. Então perseverar é uma prova de que o Espírito Santo, ele opera em nós, porque ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Um crente cheio do Espírito Santo, ele ora, ele busca a Deus. Na igreja, quando há oração, ele tem disponibilidade, e no seu quarto. Tu, pois, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai, que vê o oculto, te recompensará. Ele não falou, sobe no monte, vai orar lá, leva a Mariquinha, leva o Zé da Silva, leva a Filomena. Ele não falou isso aí. Ele mandou entrar no quarto. Você entra no quarto? Não entra, né? Você gosta de ir no monte, né? Porque de repente, ela vai no monte, e tal, e desce do monte. Eu vou no monte. Ele não mandou ninguém no monte, mas ele mandou entrar no quarto. Tu, pois, quando orares, sobe no monte? Não, entra no teu quarto. Mas eu não consigo, é o diabo. Mas o diabo, exatamente. Não confunda oração com vida de oração. O que Deus pede é vida de oração. A igreja primitiva orava. Eles oravam. Eles não tinham, por causa, a liberdade era restringida, eles não podiam fazer festa que a gente faz, né? Mas eles oravam. E o que a gente faz? Com raríssimas exceções, festa. Festa, festa e festa. Não venceremos o diabo fazendo festa, claro. Arrumaremos mais problema para a gente ainda. Você entende? Meus amados, eu quero ler um trecho agora, eu achei muito bonito aqui, e eu vou encerrar lendo esse texto, muito bonito. Fala do Neemias. Ouça, por favor. O caráter de Neemias revela-se sem mancha alguma, claramente, no material escrito disponível. Ele foi tão dotado e talentoso como qualquer homem dos tempos pós-exílicos. Seu contagioso patriotismo era profundo e intenso e levava os homens a deixar suas colheitas a fim de viajar para Jerusalém e trabalhar na reconstrução do muro. Sua rígida integridade, associada a uma bondosa humildade, faz com que ele se projete como um notável exemplo de liderança leiga. Sua abnegada prática de recusar qualquer recompensa pelos serviços deve ter deixado uma impressão indelével, quer dizer, fixa para sempre nos pobres de Jerusalém. Neemias, ele não quis nem a parte dos benefícios que o governo anterior tinha. Ele disse, eu nem quero isso. Não posso ver o meu povo sofrendo e eu vivendo como barão, como rei. Ele abriu mão. Sua intensa fé em Deus e genuína piedade eram evidenciadas pelo zelo que dispensava a ética e a parte cerimonial da religião. Acima de tudo, sua devoção ao dever, sua infatigável energia e determinada persistência impulsionaram um grupo de homens que nunca desistiam. Neemias era um homem de ação, não um homem que se sentava para esperar que Deus fizesse com que acontecesse algum evento sobrenatural. A desesperada condição do seu povo exigia sem demora que fossem tomadas medidas extremas. Analisando sua obra como um todo, Neemias realmente foi um homem preparado por Deus para agir naquela hora. Olha que texto lindo sobre Neemias. Realmente, você analisa a vida de Neemias, você fala, era o homem certo para a hora certa. A nossa hora é agora. Precisamos de mulheres e homens que orem.
Não que façam festa, que orem. Que orem. Primeiramente, que orem, para ter direção. Aí teremos equilíbrio nas nossas festanças. Mas que orem, que temam a Deus, que amem a obra de Deus, que amem a igreja, que amem os seus pastores, que amem o seu irmão em Cristo. Enfim, é isto. Meus amados, nós estamos encerrando, mas eu quero convidar agora a nossa irmã Kelly. A Kelly vai louvar o nome do Senhor. Eu espero que a Kelly esteja conectada aí. Vamos ver. Ó, eu não estou vendo a Kelly. Kelly, se você estiver aí, diga um amém para mim tentar conectar você, para que você cante um cântico nesta noite. Será que a Kelly está aí? Eu admito que estamos numa hora de transmissão, mas se a Kelly estiver por aí, nós vamos ouvi-la. Onde estará a Kelly Gomes? Onde estará a Kelly Gomes? Entendeu? Eu não estou vendo. Não está conectada a Kelly. Kelly. Ah, sim. A Kelly. Sim. Eu não estou conseguindo ver aquele aqui. Kelly, eu não estou conseguindo ver o seu nome online. Eu vou mandar para você agora uma chamada. Vamos ver se você consegue entrar para cantar um hino. Ah, sim. Eu fiz o chamado. Já fiz o chamado para Kelly. Ver o seu nome online. Eu vou mandar para você agora uma chamada. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto em
embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblantes de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. A Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos encerrando a nossa escola dominical. Eu agradeço a você que participou, né? Nossa irmã Rosimeire, que louvou o nome do Senhor, a Kelly também. Aqui o Giovanildo Gomes participando. São vários os irmãos. Deus te abençoe. É claro que se tivéssemos um tempo maior, poderíamos ouvir mais as irmãs que cantam, que louvam ao Senhor. Mas eu acredito que Deus tem nos abençoado e tem nos ajudado muito. Então, eu quero orar agora, agradecendo a Deus por esse trabalho, um trabalho simples, uma meditação na palavra do Senhor, e esses cânticos tão maravilhosos que enaltecem o Deus que nós servimos e alegram a nossa alma. Vamos orar então? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esta noite, pelo privilégio, pela exposição da Tua palavra, pelos cânticos, pela presença dos Teus filhos. Pai querido, crendo assim, crendo que o Senhor nos dará vitória com certeza, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, amanhã, às 18 horas, estaremos lá no Parque Pedroso, no nosso culto presencial, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Até nossa próxima chamada. Deus te abençoe.